prova do PISM-1, que foi aplicada no ano de 2022, né? Na verdade, ela é referente ao ano de 2021, mas como ela foi aplicada em fevereiro, ela acabou sendo no ano de 2022. A prova de química do PISM, ela contempla aí as questões de 16 a 20. Ela é uma prova que inicia-se normalmente com uma tabela periódica. Às vezes você tem uma legendinha nessa tabela periódica. É importante você ler essa tabela periódica, né, visualmente, para você poder entender. Aqui, no caso, o número atômico está em cima e embaixo a massa atômica. Em algumas tabelas, às vezes, vem invertido, mas lembre-se sempre que a massa atômica é aquilo de maior que você aparece ali, né? O número atômico ele é menor do que a massa atômica. Beleza. Então, aqui a primeira questão que a gente tem na prova, a questão 16, ela diz o seguinte: a gasolina é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos apolares, com densidade de 0,7 e coloração castanha. No entanto, a gasolina brasileira contém, além de hidrocarbonetos, cerca de 25% de etanol, um composto orgânico polar e incolor. O etanol tem densidade de 0,8 e é miscível em água, ou seja, ele pode ser misturado. Miscível quer dizer que ele pode ser misturado em água. A água tem densidade 1 grama por ml e é um composto de alta polaridade. Em um recipiente de 1 litro, contendo 500 ml de gasolina e 500 ml de água, após 30 minutos sob repouso, o recipiente contendo água e gasolina brasileira se apresenta majoritariamente como... Bom, vamos entender o que a gente tem aqui, né? Quais são as informações relevantes que o textinho me fala. Ele fala aqui com relação à polaridade, né, da gasolina, fala também com relação à polaridade, na verdade não fala com relação à polaridade, mas fala que o etanol é miscível em água e da polaridade da água. O que vocês têm que lembrar inicialmente aqui é que semelhante dissolve semelhante. Aí você pode se perguntar, o que eu quero dizer com isso? Que substâncias apolares só serão miscíveis em substâncias apolares. E substâncias polares serão miscíveis em substâncias polares. Certo? Ótimo. Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui. Então, por aqui eu concluo que o etanol, ele é polar. Por quê? A própria questão me diz que a água tem alta polaridade. Certo. Então, a gente tem uma gasolina brasileira que tem 75% de gasolina e 25% de etanol, certo? Aí vamos fazer aqui um recipiente onde eu misturei a gasolina brasileira e e água, né? 500 ml da gasolina brasileira de água, certo? Outra coisa que tem que lembrar nessa questão, né? Que os líquidos mais densos, eles ficam mais abaixo. Então, nessa mistura, após 30 minutos, eu vou ter aqui, ó, um recipiente onde a água vai estar aqui embaixo. E a gasolina vai estar aqui em cima. A gasolina que eu me refiro é aquela mistura homogênea de hidrocarbonetos, não a gasolina brasileira. Então, eu peguei a gasolina brasileira, eu coloquei no recipiente, certo? Deixei, e tinha água. Eu sei que a água vai ficar embaixo, a gasolina em cima, a gasolina brasileira, que tem uma mistura de etanol. E após 30 minutos, o que vai acontecer?
a porcentagem, os 25% de etanol que está ali, ele vai se misturar com a água, porque água e etanol são miscíveis. O etanol vai estar aqui. Então, após algum tempo, o que eu vou conseguir visualizar? Eu vou visualizar uma parte aqui superior da gasolina, somente gasolina aqui em cima, tá? E uma parte inferior onde eu tenho água e etanol. E eu vou conseguir visualizar duas fases, tá? Devido à polaridade, a gasolina não se mistura com a água e o etanol se mistura com a água e forma uma mistura homogênea, certo? Então, após algum tempo, eu vou ver duas fases, certo? Beleza, visualmente eu já vi essas duas fases. Eu já poderia até eliminar algumas opções aqui, por exemplo. Não poderia ser a letra D e não poderia ser a letra E, porque uma fala de 3 fases, a outra fala de 2 fases. Aí vamos lá, A, B e C fala de 2 fases, né? Aí eu teria que lembrar da densidade, que a gasolina vai ficar em cima. Então eu eliminaria também a letra A, porque aqui fala contendo etanol, na parte superior, água e etanol. Não. E eu ficaria entre essas duas aqui, ó. A fase superior contém gasolina e a fase inferior, água e etanol. E a letra C, duas fases, a fase superior contendo gasolina e etanol. Mas lembra o seguinte, lembra que o etanol, ele é miscível em água. Ele vai estar junto com a água, ele vai se misturar junto com a água. E na parte inferior contendo água. Então, isso aqui não poderia acontecer. Qual seria a resposta? A resposta seria duas fases, a fase superior contendo gasolina e a fase inferior contendo água e etanol, devido à miscibilidade deles. Beleza? Certo. A próxima questão seria a questão 17, que lembra de quê? Fala de modelo atômico. Há muito tempo, cientistas do mundo todo procuraram por modelos cada vez melhores para explicar o mundo atômico. Sobre os principais modelos, é correto afirmar que, antes de eu responder a questão, a gente tem que fazer lembrar um pouquinho de quem são esses modelos, né? A gente pode guardar aqui a ordem D, T, R, B, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, né? E aí, assim como a evolução dos nomes, da sequência dos nomes, as sequências também dos modelos atômicos, né? A gente vem lá com Dalton, que é um modelo, a gente pode pensar numa bolinha mesmo, né? Que vem com o modelo indivisível, maciço, né? Aí depois veio com a ajuda aí dos princípios da eletricidade, veio Thomson já falando de elétrons, né? E cargas positivas, né? Então, modelo lá do Dalton, que foi conhecido como bola de bilhar, depois aqui, ó, bola de bilhar, depois você tem um modelo aí onde você tem um pudim de passas, você tem uma esfera, onde nessa esfera você tem ali cargas positivas, ainda não sabia qual exatamente eram essas cargas positivas, mas incrustadas ali, e você também tem cargas elétricas negativas, a qual Thomson denominou de elétrons, né? E depois vem o modelo de Rutherford, que lembra o sistema planetário, né, onde você tem aqui um núcleo denso, onde tem toda a massa do átomo, e ao redor desse núcleo você tem ali os elétrons, né, com a contribuição de Bohr, foi falado da eletrosfera ali, que os elétrons estariam nos orbitais ali, nas camadas que lhe era permitida, né, com essa visão. Caso vocês queiram, tenham dúvida, vou deixar marcado a aula de modelo atômico para ter essa noção.
e também uma paródiazinha que pode ajudá-los a entender esse conteúdo. Então, beleza. Já recapitulei aqui, eu tenho um modelo de Rutherford sendo conhecido como modelo planetário, onde aqui no núcleo eu tenho as cargas positivas e um pouquinho depois descobriu-se os nêutrons também. Aqui ao em volta eu tenho os elétrons. Rutherford fez um experimento bem bacana para explicar isso, e após isso veio Bohr e completou ali as camadas que eram permitidas para os elétrons. Beleza, certo, entendi aí. Agora vamos ver se isso tá o que está condizente aqui com o que eu sei. O modelo atômico de Dalton descreve o átomo como tendo um núcleo extremamente pequeno, denso, e elétrons que circulam em órbitas elípticas ao redor do núcleo. A gente tem que lembrar da sigla DTRB. O modelo de Dalton foi aquele o mais simples possível, que parecia uma bolinha. Ele não falou nada de elétrons, não falou nada de núcleo, então essa alternativa aqui está completamente falsa, tá? O modelo atômico no qual o átomo é esférico com elétrons incrustados foi proposto por Rutherford Bohr. Lembrando ali do que eu falei, né? Depois da bolinha do Dalton, veio o modelo pudim de passas de Thomson, onde você tinha carga positiva e elétrons espalhados por eles, né? E ali você tem um modelo esférico, nesse modelo de Thomson, modelo esférico, onde você tinha já os elétrons, que foi descoberta de Thomson, incrustados nele. Não foi o modelo de Rutherford Bohr. Na verdade, foi o modelo de Thomson. Então, isso aqui está incorreto. O modelo em que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, foi proposto por Dalton. Aí você pensa numa bolinha. Uma bolinha, né, uma esfera indivisível, né, que foi proposto por DTRB. É o Dalton primeiro. Então, essa seria a resposta, né, dessa alternativa. Vamos ver o outro aqui, ó. Rutherford Bohr propuseram um modelo atômico em que o átomo consiste em uma partícula muito pequena e indivisível. Não tem nada de indivisibilidade do átomo aqui no modelo de Rutherford Bohr, muito pelo contrário. Eles descobriram que devia ter um núcleo que era denso, né? Que ali tinha massa de todo o átomo, que tinha eletrosfera. Era essa a ideia de Rutherford e Bohr, né? O modelo de Rutherford Bohr. Thomson propôs o átomo como um núcleo muito denso e pequeno, e seus elétrons alocados em órbitas circulares muito bem definidos ao redor do núcleo central. Essa ideia, na verdade, foi do RB, né? Rutherford Bohr. Aqui foi de Rutherford Bohr. Então, não foi de Thomson que falou isso, certo? Próxima questão, questão 18. Vamos ver aqui qual que diz a questão 18. Com relação aos elementos de número atômico 11 e 17, podemos afirmar que eu não posso afirmar nada, a não ser que eu volte lá atrás e olhe quais são os elementos com número atômico 11 e 17. Vamos lá olhar na tabela. Voltei aqui na tabela, eu encontrei aqui, número atômico 11, é esse aqui, e número atômico 17 está aqui, pronto, agora eu já sei. É o sódio e o cloro. Aí eu vou escrever isso lá embaixo para eu começar a pensar sobre ele. Então, aqui, número atômico 11 é o sódio, número atômico 17 é o cloro. Ótimo. Ambos são gases nobres? Bom, gases nobres, a gente vai voltar na tabela de novo, vamos olhar aqui, gases nobres, eles estão na família aqui, 18, no grupo 18, na família 8A. Só para relembrar, aqui a família é dos metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, família dos halogênios
e gases nobres, aqueles que têm lá 8 elétrons, ou 2, no caso do hélio, na última camada. Então, não, eles não estão nem na mesma família, né? Lembrando que família são as linhas na vertical, né? Então, não estaria correto. Esses elementos pertencem às famílias do grupo 11 e do grupo 17. Isso aí, se você olhar na tabela, você consegue ver que também tem algo de errado aí que não está muito certo, não. Olha só, a tabela aqui em cima, ela te dá a partir aqui, ó, a partir do 1 aqui, eu escrevi em cima, mas do 1 até o 18 aqui, o número das famílias, né? Então, tem algo que não está muito legal, olha só. O sódio ele está na família 1, ele não está na família 11. O cloro está na família 17, mas o sódio não está na família 11. A família 11 fica aqui, ó, tá? Família não, o grupo 11, né? Então, aquela alternativa lá também não está correta. Não está no grupo, família dos grupos 11, né? E 17. O cloro estaria, mas isso aqui tem a ver com o número atômico do sódio. Não confunda as coisas. O elemento com o número atômico 11 possui raio atômico maior que o elemento com o número atômico 17. Aí eu vou ter que lembrar dessa propriedade de raio atômico, né? Raio atômico. Se eu desenho uma tabelinha aqui, ó, nas propriedades periódicas, a gente lembra que os elementos, aqueles que estão mais abaixo e mais à esquerda, eles são elementos com maior raio, né? Então, os metais alcalinos terrosos são elementos que possuem maior raio. Então, o elemento sódio, que está lá na esquerda, lá, ó, lá no cantinho, tá aqui no cantinho aqui, né? Se comparado com o elemento que está aqui, ele tem raio atômico maior. Então, essa seria a resposta. Mas vamos ver o que está dizendo a letra D e a letra E. Os símbolos desses elementos, respectivamente, são S e Cl. A gente viu lá na tabela que não são. Essa questão você teria que olhar na tabela, que ela daria muitas informações importantes. Se esses elementos, como o número atômico 11 e 17, forem combinados de forma estequiométrica, formarão um óxido. Então, aí a gente vai ter que lembrar que a gente tem aqui, ó, na tabela periódica, para cá, ó, do lado de cá, a gente tem os metais. Do lado de cá, num cantinho aqui, ó, tem uma divisãozinha, mas a gente tem os A, metais. Você pode marcar isso lá na sua tabela periódica quando você estiver fazendo prova. As propriedades periódicas você lembra, que isso vai te ajudar na hora de resolver a prova. Então, quando eu tenho um metal, né, juntando com um não metal, primeiro eu vou ter uma ligação iônica. E depois aí tá falando aqui que será que eu tenho um óxido? Bom, óxido, a definição de óxido são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. É um elemento binário, no entanto, nem tem oxigênio aqui. Óxido tem que lembrar oxigênio. Não tem oxigênio aqui. Então, essa resposta estaria incorreta também, porque isso aqui não é um óxido. Na verdade, isso aqui se classifica como um sal. Certo? Seguinte. O ar atmosférico é composto basicamente por uma mistura de gases contendo 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de CO2 e outros gases, incluindo vapor de água, aproximadamente. Se inicialmente o ar a 25 graus Celsius for resfriado até 250 graus Celsius negativos gradativamente, em uma TM de pressão, podemos afirmar que, de acordo com a tabela abaixo, aí você tem a tabela, os valores do ponto de fusão e de ebulição de um ATM, de NO2 e O2. Você tem as temperaturas de ebulição, do ponto de fusão e ponto de ebulição. O que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que aprender a ler
as informações que são dadas, a tabela, você tem que entender o que ela está querendo dizer. Só para relembrar aqui que ponto de fusão é onde começa a ocorrer a passagem do sólido, né, de uma substância no estado sólido para o estado líquido. Na verdade, no ponto de fusão, você tem a coexistência do sólido e do líquido, e a partir ali, por exemplo, do nitrogênio de menos 210 graus, quando você tem ali menos 211 graus, você tem ali somente líquido, né? Mas a menos 210 você coexiste sólido e líquido. Então, o ponto a partir do qual o sólido se transforma em líquido. E a temperatura de ebulição, ela é quando você tem aqui a passagem do líquido para o estado gasoso, certo? Então, nesse momento nesse ponto começa a coexistir líquido e gasoso, e elas começam a passar a mudança de estado. Mas também a gente pode lembrar que a partir dessa temperatura de menos 210 graus, temperaturas, se eu tiver menos 209, eu estou mudando também de temperatura do líquido para o sólido. E eu também estaria mudando do gasoso para o líquido se eu tivesse uma temperatura indo para no caso, aumentando a temperatura ali desses compostos, tá? Então, beleza, eu sei, ok. Então, se a gente pode observar lá, solidificação. O que é a solidificação? O processo de, quando eu tenho uma substância líquida, ela passando para o estado gasoso, do estado sólido, desculpa. Então, eu vou ter que observar naquela tabelinha ali os pontos de fusão, tanto do nitrogênio quanto do oxigênio, para eu saber se quem vai passar primeiro é o nitrogênio ou o oxigênio. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, né? A gente sabe que a temperatura, eu vou começar a diminuir a minha temperatura, né, para solidificação, no caso, e aí eu vou passar primeiro para o menos 210, depois para o menos 219. Então, a solidificação ela vai acontecer realmente primeiro no nitrogênio, depois no oxigênio, certo? Então, a gente realmente vai ter esse processo acontecendo, e primeiro no nitrogênio, depois no oxigênio, tá? Aí, então, a gente percebe o quê? Percebe que a resposta é a letra A, né? A ordem vai ser primeiro o nitrogênio, depois o oxigênio. E vamos ver o que está errado na primeira. Em menos 185, somente o oxigênio está na forma gasosa. O que eu consigo, ele faz uma retinha, por exemplo, né? Aí, por exemplo, como eu estou falando de passagem gasosa, o oxigênio, aqui eu vou olhar o ponto de ebulição dele, o ponto de ebulição do oxigênio é menos 193. O do nitrogênio seria menos 196, certo? Aí, por exemplo, né? Quando a gente está levando em consideração, vou colocar aqui também a temperatura de fusão, né, do nitrogênio. Vou colocar aqui, puxar mais um pouquinho, seria menos 119, 219, e aqui seria menos 210, certo? Aí, quando você aqui, ó, no oxigênio, o que a gente pode considerar? Nós podemos considerar o seguinte: aqui eu tenho meu ponto de fusão do oxigênio, e aqui eu tenho um ponto de ebulição do oxigênio. Então, aqui, antes de 110, ele está sólido, aqui ele está líquido, e depois aqui ele vai estar gasoso, certo? Aqui é a mesma coisa, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, beleza. Então, a 185, eu estou mais ou menos aqui. O oxigênio nem está na forma gás, ele está na forma líquida, então isso aqui estaria incorreto.
Em menos 198, o nitrogênio está na fase sólida. Em menos 198, estaria aqui, ó, né? Ele estaria na forma líquida, não forma sólida. Em menos 215, o nitrogênio passa a ser NO gasoso, passa a ser N2, aqui esse Lzinho aqui de líquido. Então, a 215, ele vai passar de gasoso para líquido? Não. A 215, ele estaria aqui, ó. Não tem passagem, não tem mudança. Primeira parte ele já está completamente errada, né? Então, isso aqui não acontece. Em menos 220 graus Celsius, o O2 estará na fase gasosa. Então, vamos olhar aqui do O2, ó, quando eu tenho menos 220, eu vou estar aqui, ele vai estar na forma sólida. Então, não seria essa resposta aqui, estaria incorreta também, tá? Então, a que é mais correta, a correta, né, não é a mais correta, seria. Enfim, aqui a gente vai ter que fazer essa questão aqui, ó. Questão 20, o elemento bório e berilo pode reagir com o gás flúor para formar seus respectivos fluoretos. As fórmulas moleculares e as geometrias para fluoreto de boro e fluoreto de berílio são, respectivamente. Acho que o primeiro desafio, né, é lembrar. Se bem que se olhar as alternativas, você consegue entender quem é fluoreto de boro e quem é fluoreto de berílio. Mas ali você consegue entender que o fluoreto de boro. Na verdade, você não vai entender isso, né? É o B, o boro é o B e o berílio é o BE. E eles estão ligados ao flúor. Eu vou procurar o auxílio da tabela periódica para a gente ver em que família que eles estão, para facilitar eu fazer as ligações aqui. Lembrar das regrinhas que eu tenho que lembrar. Das exceções, no caso, porque ali são exceções. Aqui eu tenho berílio, ó, está na família 2A. Aqui eu tenho boro. E o flúor está aqui, tá? Então, aqui são elementos, né, normal nessa família, que fazem duas ligações, né? O berílio, ele é uma exceção à regra do octeto, que ele se estabiliza com 4, né? 4 elétrons. Então, a gente vai entender isso, certo? O boro, ele também é uma exceção, onde ele se estabiliza com 6 elétrons. E o flúor, ele precisa de mais um elétron, que ele já tem 7, por isso que ele está na família 7A, para se estabilizar. Vamos lá agora pensar nesses carinhas aqui, né? O boro, como eu falei, ele está na família família 3A, na família 13, que está lá no nossa tabela, né? Então, beleza. Aí eu vou fazer aqui, ó, o desenho ali mais embaixo, para a gente ver como que ele vai ficar, ó. Então, tem aqui o berílio, aí eu vou desenhar 3 elétrons que eu sei que tem na camada de valência dele, tá? Eu sei que o flúor, ele precisa de uma ligação. Se o berílio aqui, ó, ele precisa, nesse caso também é uma exceção à regra com relação à ligação, a gente pode aqui, ele vai compartilhar aqui, ó, cada um aqui com flúor, ó. Um aqui, um outro aqui e uma aqui em cima. Aí os 3 flúores vão estar estáveis, não é? Se eu contar aqui, os flúores vão ter 8 elétrons e o boro vai estar lá na sua regra, que é 6 elétrons, certo? Aí, beleza. Lembrei disso, lembrei da exceção dele se estabilizar com 6 elétrons. E aí eu fiz esse desenho aqui, ó, pra gente pensar um pouquinho na geometria que ele vai ter. Mas a gente já sabe que ele forma o BF3, pelo que eu pensei aqui, tá? Pela forma que a gente fez. Então, se ele tem 4 átomos, a gente vai lembrar que 4 átomos na geometria, se vocês não lembram, vamos lá na aula de geometria e ver isso, 4 átomos. A gente tem duas possibilidades de geometria. A primeira possibilidade é uma possibilidade chamada trigonal plana.
A segunda possibilidade, ela é chamada de piramidal. O que diferencia uma da outra? A existência de elétrons no átomo central. Átomo central é aquele que fica no meio, aquele que tem menor número de está em menor quantidade na fórmula molecular, por exemplo, BF3. Eu tenho um boro em menor quantidade, então ele vai ser meu átomo central. E aí, quando não tem elétrons sobrando, nuvens eletrônicas em torno do átomo central, eu tenho aqui uma geometria trigonal plana. Quando tem elétrons sobrando no átomo central, eu tenho uma geometria piramidal, que é o caso, por exemplo, se eu desenhar aqui, ó, o NH3, ó. Eu tenho aqui um par de elétrons sobrando. Não é o que acontece aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma trigonal plana, certo? Para 4 átomos só existem essas duas possibilidades. Agora, vamos pensar no berílio, que é o Be. A gente viu lá que ele tem 2 eletronzinhos assim, ó, na camada de valência, ele está na família 2A, que também, o caso do berílio, é uma exceção da regra do octeto. Ok. Beleza. Então, se ele vai se ligar ao flúor, que precisa de uma ligação aqui, ó, eu vou desenhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aqui, formou uma ligação do lado de cá. E o flúor do lado de cá vai ser a mesma coisa, forma uma ligação aqui, ó, desenhei um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o lado de cá. Então aqui eu também tenho já o meu octeto, do flúor octeto completo. E para quando você tem lá 3 átomos, nós também temos duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de ter uma geometria linear, que é o caso, por exemplo, do BF3, onde meu átomo central não tem elétrons sobrando, ou a gente pode ter uma geometria angular, que é o caso, por exemplo, da água. Ó, olha a diferença. Ó. Oxigênio, O, aí eu vou desenhar os 6 elétrons do oxigênio, um aqui fazendo a ligação, o outro lado de cá fazendo a ligação. Então a gente tem 3 átomos. Não sobrou elétrons, é uma geometria do tipo linear. Então aqui a gente tem uma geometria linear e a gente vai ter o BeF2. Então eu tenho o BF3, certo? Trigonal plana. E o BF2, geometria linear. Então, resposta letra D. Ok? Então, seria isso a resolução da prova.